É tão difícil assim juntar os seus primeiros 100 mil reais? E outra coisa, por que que tudo se torna muito mais fácil após você ter esse valor investido? Bom, é sobre isso que eu vim conversar no vídeo de hoje com vocês. E se você não é inscrito do canal e estiver me assistindo, te convido a se inscrever, deixar o seu gostei nesse vídeo e me acompanhar por aqui, porque eu trago vídeo semanalmente sobre diversos assuntos que podem ser do seu interesse e pode agregar valor ao conhecimento que você também deseja ter sobre o mercado financeiro. E claro, também pode me ensinar também do outro lado, deixando no comentário alguma opinião, alguma sugestão que você tenha, para que eu possa trazer aqui para o canal para vocês também acompanhar, certo? Então, se você já se inscreveu, deixou seu gostei, agora vamos falar um pouco sobre a dificuldade que para muitas pessoas existe em guardar ou juntar os seus primeiros 100 mil reais. Por que que é tão desafiador e por que que depois que você acumula esse valor em patrimônio, a matemática das coisas, né, os juros compostos, acelera e se transforma em um multiplicador muito mais expressivo para você. É bem simples, né? Primeira coisa que é muito importante, existe um padrão correto ou uma forma certa de acumular patrimônio? Digamos assim, é obrigatório que eu faça isso todos os meses? Na verdade não, né? Mas o principal impacto que vai ter no seu valor, no seu patrimônio futuramente é o quanto você pode guardar, o quanto você pode investir e que tipo de prioridade você vai dar para a sua vida, né? Para a sua rotina financeira. Porque se você tem um bom relacionamento com o seu dinheiro, consequentemente você consegue guardar mais, você consegue aplicar mais. E quando você consegue perceber, ter essa percepção do que os juros compostos pode fazer, pode influenciar na tua vida, financeiramente falando, e até em outros aspectos também, você consegue ter essa visão do dinheiro trabalhando para você e vai sim se motivando cada vez mais a mudar suas prioridades, né? Deixar de gastar com algo desnecessário e aplicar em algo que você está plantando ali mensalmente, anualmente, enfim. Naquele momento que você consegue aplicar e investir seu dinheiro, pouco ou muito, e consequentemente atingir uma das suas primeiras metas, que pode ser 100 mil reais investidos, pode ser meio milhão, pode ser 1 milhão. Com o passar do tempo todo mundo pode fazer isso acontecer, mas é sempre importante levar em consideração sempre o quanto nós podemos, né? O quanto nós podemos alcançar, o quanto nós podemos investir. E claro, uma frase que eu até gosto muito de lembrar é o seguinte, diz o seguinte: é muito bom sempre ter uma visão e olhar para o horizonte, né? Olhar para o que está distante, olhar para o futuro, mas nunca esquecer de olhar para onde está pisando também, porque se você olha muito para o que você deseja e esquece de olhar para o agora, para o próximo passo que você vai fazer, realizar, consequentemente o risco de tropeçar é muito maior. Então é muito bom almejar boas metas, colocar metas grandiosas na hora de investir, de desejar acumular patrimônio. Eu quero aposentar, eu quero estar bem aposentado, né? Ter uma vida tranquila, estável. Então são coisas que todo mundo precisa ter como objetivo, mas nunca esquecer também de olhar para o curto prazo, né? As coisas que nós fazemos no curto prazo, no hoje, no agora, impactam diretamente no nosso futuro, no que vem no amanhã, no que vem no depois, no ano que vem, nos próximos anos e assim sucessivamente. Mas vamos fazer uns cálculos aqui, algumas contas bem interessantes para nós termos uma visão do poder dos juros compostos, principalmente sobre o que acontece a partir dos primeiros 100 mil reais investidos. Vamos utilizar a nossa velha companheira calculadora de juros compostos para fazer um cálculo aqui bem simples, né? Mas que traz uma visão muito interessante. Eu espero que vocês tenham essa visão também e entendam um pouco do que eu vou tentar falar para vocês. Como eu sempre falei, né, a questão de patrimônio, de acúmulo de patrimônio, aquele pretexto de que é fácil, como algumas pessoas dizem, como juntar os seus primeiros 1 milhão em 1 ano, 2 anos, isso é algo muito relativo de cada pessoa. Algumas pessoas podem sim economizar muito mais, ou ter uma condição financeira, ter uma renda muito boa mensalmente e não guardam um centavo sequer no mês, né? Alguém pode ganhar 10 salários mínimos e não conseguir ficar o final do mês com nenhum salário mínimo no bolso. Por que que isso acontece? Porque está diretamente relacionado ao quanto nós podemos se relacionar bem ou mal também com o nosso próprio dinheiro, né? Não se trata muito do quanto, mas sim de como e de como eu estou resolvendo as coisas com as minhas próprias finanças pessoais. Mas vamos pensar o seguinte, né? Que nós podemos ali, qualquer pessoa possa, talvez dentro de algo mais real, guardar pelo menos 300 reais todos os meses.
Se não for 300, você vai guardar menos, é claro, mas você vai começar com um pouco menos e ao longo do tempo você vai alterando aquele valor que você investe. Isso seja mensalmente ou anualmente. Mas vamos levar em consideração que nós precisamos guardar R$ 300, a nossa meta é acumular R$ 100.000, começando mensalmente guardando R$ 300. Para a taxa de juros, em média um retorno aceitável, eu vou usar 9,5% ao ano, que é totalmente fácil de conseguir, né, dentro dos investimentos que nós temos aí. Talvez só renda fixa, nem considerando renda variável. Na renda variável dá para conseguir uma rentabilidade maior, pelo potencial que ações de empresas, por exemplo, possuem, mas vou considerar levando um apunhado já de tudo, né, de renda variável, renda fixa. Então, supondo, né, num cenário mais pessimista, mais dentro da realidade, porque estamos falando de prazo de vários anos para o futuro, que nós teremos em média uma renda anual, um rendimento anual de 9,5%, né? Podemos fazer um cálculo aqui e termos essa percepção de como, ao longo do tempo, de primeiro momento, quanto mais nós investimos, o nosso rendimento ainda é superior, ainda é algo que não tem tanta relevância, mas com o passar do tempo, esses R$ 100.000 que você deseja acumular já tem se transformado em outra coisa. Então vamos fazer a conta seguinte, né? Vamos por valor inicial zero, porque vamos começar mensalmente, vamos por a taxa de juros de 9,5% ao ano, que na minha opinião é mais fácil de conseguir, né? Vamos por aqui um prazo de 30 anos, só para termos mesmo uma percepção, porque o nosso foco é falar de R$ 100.000 e não do total acumulado, né? E vamos por aqui um investimento mensal de R$ 300, que é o nosso valor médio aí, mensal a ser investido. Vamos calcular aqui o valor. Bom, aqui de primeiro resumo, nós já temos o seguinte, né? Que durante esses 30 anos guardando R$ 300 todos os meses, com essa taxa de juros, nós teremos um pouco mais de R$ 500 mil. Então nota-se que o valor aqui não é tão alto, né? R$ 300 não é um valor tão alto assim para se economizar mensalmente. Claro que para algumas pessoas pode ser um pouco mais difícil, talvez ela precise economizar ou possa economizar R$ 100, por exemplo. E claro, um período mais extenso, né? De 30 anos. E eu teria aqui R$ 500 mil. Só que se eu, por exemplo, aumento esse aporte mensal, o quanto eu posso investir para, por exemplo, R$ 500, isso já influencia totalmente nesse mesmo prazo o valor que meu patrimônio vai ter lá no futuro. Isso com a taxa pessimista, né? Aqui guardando R$ 500 eu já estou próximo do meu primeiro milhão, após 30 anos economizando, investindo meu dinheiro. E isso num perfil bem conservador, né? Que 9,5% ao ano é um perfil muito mais conservador, não é chega nem a ser um perfil moderado, né? Que seria ali algo próximo de pelo menos uns 12% ao ano. Então é um perfil mais conservador mesmo. E aqui já estaremos próximos dos nossos 936, quase R$ 1 milhão investidos, né? Se aumentarmos aqui para, por exemplo, R$ 750, já teremos mais de milhões após os 30 anos, né? Já teremos aqui quase que R$ 1,5 milhão. Então, duas coisas que são essenciais para quem quer começar, para quem já tem um patrimônio investido, sabe do que eu estou falando, né? Que no começo, nos primeiros anos aqui, o rendimento ele é muito inferior ainda daquele que nós desejamos. Vamos repor aqui o cálculo com R$ 300. Vamos olhar um pouco da tabela, né? Da tabela aqui da curva de juros. E vamos imaginar o seguinte, né? Podemos ver que no primeiro ano teremos investido muito pouco e um retorno ainda de juros bem pouco também, R$ 150 acumulados no ano em juros ali, referente a esse primeiro ano investindo R$ 300. E aí, com o passar do tempo, quanto mais se investe, por exemplo, após 10 anos, nós já temos aqui R$ 36 mil investidos, porém, só de juros acumulados já temos aqui R$ 22 mil. Um retorno em questão de juros acumulado, quase chegando ali acima da metade, na verdade, do valor que seria o que eu apliquei. Então eu guardei, investi R$ 36 mil, mas tenho 22 mil de juros, então eu tenho um valor já bem interessante aqui, que seria o equivalente a R$ 58 mil, né? O acumulado, somando os investimentos mais os meus juros. Já é um rendimento, já é um valor aplicado muito mais significativo. Mas imagine que eu continue fazendo isso, né? Por mais pelo menos alguns anos. E lá no meu 20º ano investindo, após 20 anos guardando R$ 300 por mês, eu já tenho R$ 75.600 guardados aplicados. Porém, né, eu já tenho o dobro do valor em juros acumulados. Já me gerou de juros, né? Eu guardei R$ 75.600 e tenho
um valor de juros aqui de R$ 150.000 acumulados, né? Os juros então já começou a se sobressair do valor que eu guardei. E para que eu possa ter os meus primeiros R$ 100.000 aplicados, eu preciso investir pelo menos aqui 28 anos. Mas você pode perceber o seguinte, né? Que aqui do outro lado eu já tenho o meu patrimônio praticamente triplicado proporcionalmente só em juros. Porque eu investi até ter R$ 100.000, mas os juros ao longo do tempo me gerou R$ 361.000 e um patrimônio total de 462, que é o equivalente a próximo ali quase de R$ 500 milhão. Então, com o passar do tempo, quanto mais se investe, quanto mais se aplica, menos eu preciso necessariamente talvez aportar, né? Talvez eu possa reduzir o meu aporte, ou eu possa aumentar também com o passar do tempo e acelerar esse processo, mas o juros sempre vai estar crescendo e multiplicando meu patrimônio. Isso que o cenário que eu fiz esse cálculo é um cenário mais conservador. 9.000% ao ano é muito mais tranquilo e fácil de conseguir do que especular, né, ou imaginar ter um retorno médio ao ano de 30%, por exemplo, o que daria algo bem fora desse valor, né? Imagine aqui que se eu colocar aqui uma média de 25%, por exemplo, de juros ao ano, durante 30 anos investindo esses mesmos R$ 300, olha só em quanto tem se transformado o nosso patrimônio. R$ 12 milhões. Então é uma meta praticamente fora da realidade e muito difícil de alguém conseguir. Digamos que em 30 anos conseguir 25% anualmente de retorno financeiro é uma meta muito, muito, muito fora da realidade. Se for uma vez ou outra, dependendo de que acontece, né? Às vezes acontece algum evento econômico no mercado financeiro, pode até ser que consiga sim ter esse rendimento, né? Esse retorno de 25% em um ano ou 2 anos assim nesse período. Mas especular isso para todos os anos é praticamente fora da realidade, né? Pode acontecer sim em alguns períodos, mas isso influencia basicamente, né, em ter os pés no chão. É duas coisas que eu acho que são sempre muito importantes que você tem que levar em consideração para querer ter um patrimônio acumulado de forma mais segura. Você tem que levar em consideração um rendimento dentro da realidade. Então sempre idealize, né, ou projete algo esperando pelo menos um retorno, digamos assim, mínimo ali de 9,5%, 10% ao ano, que é mais aceitável, né? Até 10% ao ano é sim mais tranquilo de conseguir. Agora, algo fora da realidade já te deixa ali em um mundo que está fora do que nós vemos no dia a dia, na prática. Outra coisa, o valor que eu posso guardar mensalmente. Isso aqui impacta diretamente, né? Quanto eu posso guardar todos os meses impacta diretamente no quanto eu posso ter lá no futuro. Mas vamos voltar aqui um pouco na questão, né, dos retornos. Podemos ver o seguinte, né? O que acontece aqui após os nossos primeiros 100 mil acumulados. Podemos ver o seguinte, que lá após os nossos primeiros 100 mil acumulados, aqui próximo já dos 28 anos, né? Próximo dos 30 anos, nós já temos um potencializador de juros muito grande aqui. Os nossos juros já têm um retorno médio de R$ 4.800 todos os meses. Então eu nem preciso teoricamente aportar mais aqueles 300 a partir daí, né? Só esses R$ 4.000 já vão se transformando juros sobre juros durante vários meses aí e multiplicando esses mesmos 100 mil, o que pode se transformar com mais um tempo, R$ 500 milhão, R$ 1 milhão facilmente, né? Como eu falei, o que vai significar o seu retorno é os juros, o quanto você vai ter ali, buscar ter mensalmente e anualmente para a sua carteira de investimentos, o quanto você pode consequentemente guardar mensalmente e o período, né? São os 3 fatores aqui essenciais para quem quer ter um rendimento no longo prazo, para quem quer acumular R$ 100 mil ou qualquer outro valor que você deseje. E claro, existe aquela questão, os primeiros anos de investimento, principalmente o primeiro, o segundo ano, você não vê tanto retorno assim. Porque querendo ou não, o que motiva qualquer pessoa é ver seu patrimônio aumentar de tamanho, a crescer. Porque é isso que interessa para quem quer investir, né? Se for para mim pôr o meu dinheiro em algo, para ele simplesmente ficar parado, muitas vezes eu encontro outras oportunidades mais viáveis. Eu posso empreender, por exemplo, do que deixar meu dinheiro aplicado em aplicações financeiras, ações de empresas, fundos imobiliários ou qualquer outra coisa. Então, ao longo do tempo, é muito interessante que você tenha em mente essas 3 coisas. O prazo, os juros que você deseja ter, obter de retorno, né? Mas sempre dentro da realidade,
dentro do que a média do mercado financeiro traz de retorno, aplicações financeiras, retorno de boas empresas que pagam dividendos, e assim você consegue compor ali um patrimônio mais sólido. Os primeiros 5, 6 anos, 10 anos de investimento, o patrimônio seu ainda é pequeno, os seus juros ainda são pequenos. Com o passar do tempo, após os 15, 20 anos, consequentemente, quanto mais você consegue investir, o seu patrimônio ele já vai praticamente dobrar de valor, né? Os juros compostos ali o tempo inteiro trabalhando em cima do valor que você guarda mensalmente, anualmente ou qualquer outro período que você deseje. O importante é que ao longo do tempo, constantemente, você invista cada vez mais e mais, porque esse valor que você tem acumulado, incidindo ali sobre alguns juros, é o que vai trazer mais retorno para você. E aí você aposenta, você para mais cedo de trabalhar ou faz qualquer outra coisa que você desejar. O importante é, no hoje, aquele que eu falei, olhar para o horizonte é importante, olhar longe, ter a visão longe, distante, é ótimo, mas sempre olhando aonde vai pôr o seu pé, né? Jamais queira pisar no escuro, sem pelo menos ter uma lanterna para iluminar o local onde você vai dar o seu primeiro passo. Então, é uma dica que eu dou para vocês, um conselho que eu dou para vocês é esse. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.